Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Temporada brasileira do futebol está chegando ao final, a Série B terminou nesse domingo, e no próximo domingo, dia 13, se eu não estiver enganado, termina também a Série A. Mas neste dia 7 de novembro de 2022, o treinador da seleção brasileira, o Tite, junto com toda a sua comissão técnica, divulgou a lista com os 26 jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo. Lista que alguns vão reclamar da ausência de alguns jogadores, outros vão gostar. Muito normal, até porque não existe unanimidade em convocação de seleção brasileira nenhuma. Nenhuma convocação até hoje houve unanimidade. E não seria esta que teria unanimidade. Então, para começar aqui o trabalho do canal Resenha com Magalhães na Copa do Mundo do Catar 2022. Já fizemos aí falando de alguma coisa sobre amistosos, mas agora definitivamente sobre a Copa do Mundo. O canal Resenha com Magalhães vem aqui divulgar a lista dos 26, que todo mundo já sabe, mas eu vou aqui mais uma vez falar os 26 convocados e tecer alguns comentários sobre esta convocação. Outros assuntos a gente vai falar durante aí o período pré-Copa e também durante a Copa do Mundo. O papo agora é a convocação, os 26 convocados e alguns comentários, algumas surpresas, decepções com alguma coisa que, na minha visão, caberia. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá para a convocação. Antes de falar da convocação, né? Teve lá falando sobre o Ricardo Gomes, o treinador Ricardo Gomes, que teve um problema sério de saúde, mas que vai estar lá junto com o Tite. O Ricardo Gomes tem muito conhecimento na Europa, atuou na Europa. Molecada nova, vai se lembrar, óbvio. Ricardo Gomes foi um grande zagueiro, jogou no Fluminense, depois foi lá para fora, na França, também foi treinador, alguns times lá fora. Teve aqui no Brasil também, a gente lembra muito bem no Vasco, principalmente, porque aonde ele acabou tendo problema. Teremos ali também, né, do lado aí, jogadores, é o caso do Sampaio Corrêa, do César Sampaio, né, Juninho tá ali, ele até que falou até um pouco mais do que o Tite. Então, comissão técnica toda já pronta, com os olheiros, todo mundo em dia. Depois de mais de 80 jogadores terem passado durante esse período de testes, o Tite, independente de gostar ou não do treinador, do estilo do treinador, eu particularmente, não sou um grande fã do Tite, porém, a gente tem que admitir, o Tite mudou o mundo. O Tite, que era treinador do Corinthians, o Tite que está na seleção brasileira, ele mudou, até porque não teria como ele não mudar com os jogadores que ele tem em mão. Os jogadores que ele tem em mãos,
principalmente do meio para frente, pô, irmão, não tinha como ele não mudar. Se ele não muda, ele já tinha caído do cargo de treinador. Essa é a verdade. Não sou, como eu falei, grande fã, mas a gente tem que admitir que ele realmente mudou. Muito pelas circunstâncias dos jogadores que a seleção brasileira tem. Tá? Que não teria como ele não convocar. Ele ficou numa situação que não tinha como alguns jogadores ele não chamar. Não tinha como. Então, ele teve que se adaptar, mudar a sua maneira de pensar o futebol, porque senão ele não ia conseguir continuar. Então, forçosamente, os jogadores que apareceram fizeram com que o Tite mudasse a sua maneira de pensar o futebol. Mas os números do Tite, pô, cara, não tem como não falar que os números do Tite são espetaculares. Tá? Os números são espetaculares. Se você pegar, independente aí de não ter ganho outra Copa do Mundo, mas se você pegar no geral, são números muito interessantes e números que te dão uma esperança muito boa para a Copa do Mundo. Eu sei que vão me fazer a pergunta, Magalhães, tu acha que o Brasil tem condições de pegar os times europeus e jogar de igual para igual? Irmão, há algum tempo atrás eu achava que não. Mas eu comecei a acompanhar o futebol europeu, comecei a acompanhar as seleções europeias. Sem exceção, todas as seleções europeias que pegar a seleção brasileira vão ter uma dificuldade imensa. Imensa, imensa. Posso estar enganado, mas acho que do meio para frente a seleção brasileira é uma das mais fortes. Tem outras seleções aí com bons nomes, mas a quantidade de jogador, até na reserva, acho que o Brasil é uma das mais fortes. Consequentemente, na minha opinião, o Brasil tem totais condições de ser campeão mundial. Tá? E olha que eu não sou um cara que acompanha muito seleção. Já falei aqui, a última vez que eu acompanhei mesmo seleção foi em 2010. De 2010 para cá, eu não acompanho quase nada de seleção. Mas como vai ter a Copa do Mundo, por causa do canal também, eu resolvi, né, começar a pesquisar mais, principalmente as seleções europeias, para me saber. Então, na minha visão, o Brasil tem totais condições de ser campeão mundial. Então vamos lá aqui para os convocados. Os goleiros não tiveram surpresa. Alisson, do Liverpool, o Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Isso aí era mais ou menos o esperado, a não ser que alguém se machucasse, que aí poderia abrir uma vaga ali pro goleiro do Atlético Mineiro, pro goleiro do Flamengo, ou algum goleiro que esteja lá fora, mas não se machucando ninguém. Seria, então não tem nenhuma surpresa. Lateral direito, Daniel Alves e Danilo. Cara, as laterais são o grande problema dessa seleção brasileira. Eu acho que a grande surpresa para a maioria é o nome do Daniel Alves. Eu particularmente não acho surpresa. Não que ele não devesse estar, como eu também acho que ele não deveria estar nessa convocação. Acho que o Daniel Alves já passou o tempo dele. Mas, por alguns capítulos que foram acontecendo com o Daniel Alves, estava na cara que o Tite ia chamar o Daniel Alves. Estava na cara que ele ia chamar. Era certo que ele ia chamar. É só você ir acompanhando a cronologia de algumas coisas que aconteceram. Entrevistas do Daniel Alves, o próprio Tite, o Daniel Alves indo à Olimpíada. Ou seja, um conjunto de coisas que estava na cara que o Daniel Alves ia ser chamado. Então, por isso, para mim, não é surpresa. Para mim, não é surpresa. Eu chamaria? Não. O problema também é que a gente está com problema de lateral. A gente tem problema de lateral. Depois a gente ter
Leandro na lateral direita, Jorginho, Cafu, o próprio Daniel Alves, né? Mais novo, não tem nenhuma unanimidade na lateral direita. Na lateral de esquerda, tivemos lá atrás Júnior, tivemos Branco, Leonardo, Roberto Carlos. Não tem também uma unanimidade. Também não tem uma unanimidade. Tem jogadores que podem sim, mas nesse momento não tem. Então, Daniel Alves e Danilo, eu acho que é o que tem para hoje, né? Um está no Pumas do México, o Daniel Alves, independente de onde estivesse, ele poderia estar no Ibis, todo respeito ao Ibis, mas o Daniel Alves ia ser convocado. O Danilo, acho que muito pelo fato de estar na Europa há muito tempo, está na Juventus, isso contribuiu. Lateral esquerdo, Alexandro, da Juventus, os dois laterais são brasileiros, e o Alex Telles, do Sevilha. Então, você não vê que não é um lateral direito do Real Madrid. Aqui não estou questionando os times, mas eu acho que a parte mais fraca desse elo aí do time é as laterais. Mas também não vejo surpresa. Quando eu digo surpresa, eu estou falando em relação à coerência do Tite. Tá? A coerência do Tite. Bom, é o que ele vem chamando. Teve ali algumas outras convocações. Teve o Arana. Teve um outro rapaz, eu acho que era acho que jogou até no Atlético Paranaense, se eu não estiver enganado. O Arana acabou se machucando, né? Então acabou perdendo espaço. Uma pena, de repente poderia estar brigando aí por uma dessas vagas. Tem jogador que eu acho que jogou no Atlético Paranaense, se eu não estiver enganado. Mas ele acabou levando aí jogadores pela experiência aí, por também estar na Europa. Olhando aqui para o Brasil, só não tem muito também o que questionar. Zagueiros. Thiago Silva, do Chelsea. Marquinhos, do PSG. Éder Militão, que é zagueiro e dá para ser lateral direito. E o Bremer, da Juventus, que se não teve tantas convocações assim, mas a convocação que teve acabou aparecendo bem. Sim, eu particularmente, eu tenho uma certa reticência com o Militão, que eu vejo alguns jogos do Real Madrid, mas é um cara que dá para fazer a lateral direita. Marquinhos é um grande zagueiro, mas ele está vivendo um momento de alguma oscilação. Para mim o Thiago Silva é um grande zagueiro, mas para mim o Thiago Silva já deu. Acho que merecia ali um outro zagueiro. Mas, pela coerência do Tite, ia chamar ele. Então, o Tite não está sendo incoerente. Estou falando eu, particularmente, eu já vinha colocando um outro jogador para assumir essa posição já há algum tempo. Eu não levaria o Thiago Silva. Pô, mas ele está no Chelsea, tá arrebentando para coisa e tal, isso, aquilo, mas vira e mexe, ele tá falando, o último jogo mesmo ele falhou. Então, é um ser humano, mas eu particularmente, Bremer, Militão, Marquinhos até levaria, mas o Thiago Silva eu não levaria. Eu colocaria outro jogador. Mas entendo o Tite, é um homem de confiança e está dentro da coerência do Tite. Volante, Bruno Guimarães, o moleque é um monstro. Provavelmente o Bruno Guimarães vai ser o titular na próxima Copa do Mundo, se não acontecer nada com ele. E eu acho que desses volantes aí é o único que fica.
É o único que fica para a próxima Copa. É a última Copa de Casemiro, Fabinho e Fred. Casemiro, Manchester United, Fabinho, Liverpool, Fred, Manchester United, vão ali. Apesar do Casemiro vira e mexe, está ficando no banco lá no Manchester United, alguns jogos também fui dar uma olhada. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, né? Acho que não tem muito o que sair daí. Tá surgindo grandes volantes aqui no Brasil, grandes volantes, assim como o Bruno Guimarães foi lá para fora. Mas eu acho que esses grandes volantes não seriam para agora. Esses grandes volantes são para a próxima Copa. Como o Danilo do Palmeiras, o João Gomes do Flamengo, o Andrei do Vasco, tem um outro jogador, o André do Fluminense. São garotos com muita qualidade técnica que continuarem estarão numa próxima Copa do Mundo, nas próximas convocações pós-Copa. Acho que eles começam a ser lembrados. Provavelmente a grande maioria desses jogadores que eu falei volante vão para fora, né? Então acho que eles brigam por ocupar esses lugares aí de Casemiro, Fabinho e Fred. Bruno Guimarães provavelmente vai ser o titular na próxima Copa. A não ser que aconteça alguma coisa nessa Copa que ele inicie, mas não acredito. Acredito que vai começar com Fred e Casemiro, que são os dois volantes do Manchester United. Então, tá ali, você está falando de dois que estão no monstro do Manchester United, outro que está no Liverpool, um que está no que acho que foi vendido por um caminhão de dinheiro, o Bruno Guimarães. Então, cara, acho que na volância ali estamos bem servidos. Não tem muito a reclamar e também não tinha assim tantas opções diferentes. Pro meio. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Melhor para mim abrir aqui. Ele fazer essa que ficou faltando aqui uma parte. Temos ali pro meio. O meio, né, do Flamengo foi convocado. Tava ali uma disputa dele com o Coutinho, mas eu particularmente, mesmo que o Coutinho não tivesse se machucado, o Coutinho não vem jogando nada, mas é um homem de confiança. Então, é o mesmo caso do Daniel Alves. O Coutinho é um homem de confiança dele. Será que só está levando o Everton Ribeiro porque o Coutinho se machucou? Se for levar por momento, o momento é do Everton Ribeiro. O momento é do Everton Ribeiro. Você pega alguém lá fora, no meio, não encontra muita gente no Brasil. Muito pelo contrário. Está bem escasso. Então a convocação do Everton Ribeiro, para mim, está dentro do esperado. Quando ele foi chamado, ele entregou. Fez boas partidas. Fez o que o Tite queria que ele fizesse. O professor Pardal do Flamengo quase que queima o Everton Ribeiro. Botando o cara para jogar de ala. Porra, cara. Impressionante. O Everton Ribeiro, se o treinador do Flamengo continuar sendo aquele Paulo Souza, ele não estaria. O Everton Ribeiro tem que botar a mão de pessoal e falar, graças a Deus que esse Paulo Souza foi embora, porque senão ele não estaria. Então o Everton Ribeiro dentro de uma perspectiva mesmo. E o Lucas Paquetá, outro jogador que saiu aqui do Flamengo, foi lá para fora, cresceu, aprendeu, mudou de time, agora está na Inglaterra, encaixou muito bem ali na seleção. É um cara que chega bem à frente, ajuda a marcar, consegue fazer todas as posições ali do meio de campo. Também não é nenhuma surpresa. Também não tem tanta gente assim de criação ali no meio. Tinha um Coutinho e você pode colocar no meio agora o Neymar. O Neymar não é o atacante. O Neymar é o meia que chega, é o 10. Então, o meio de campo aí, Bruno Guimarães, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá.
Estamos bem servidos. E no ataque, temos o Antony, no Manchester United, mais um do Manchester United, que seria incontestável. Não tem ninguém que não chamaria o Antony. Gabriel Jesus. Foi pro Arsenal, tá fazendo gols, tá... Cara, mas eu... sei. Pra mim é outra que eu não chamaria o Gabriel Jesus. Ah, tu tá falando isso porque tu queria chamar o Gabigol. Não. Eu acho que poderia ter uma outra... algum outro jogador, você dando uma pesquisada aí, ou até um cara mais pro meio ali. O Gabriel Jesus, pra mim, tá... fez aí o finalzinho por merecer, mas também é um cara de confiança do Tite. Dentro da coerência do Tite, Gabriel Jesus está dentro. Estou falando na minha, de gosto. Eu não sou muito fã do Gabriel Jesus. E eu teria procurado outras opções para o lugar do Gabriel Jesus. Mas entendo a convocação, mas não vejo como unanimidade. O Martinelli, que está no Arsenal, joga pela ponta, está jogando muito. Talvez seja a grande surpresa positiva o Martinelli, mas que todo mundo já estava falando que poderia entrar. Talvez o Martinelli ali estivesse disputando justamente essa vaga ali, talvez com o Gabigol. Talvez esteja. E ele ia levar vantagem, porque ele está na Inglaterra, ele está vivendo um grande momento. A gente sabe que o Tite, ele dá uma importância muito grande a estar jogando em alto nível na Europa. Sinceramente, ele não está muito errado, não. Tá? Os principais times são da Europa, então tem uma certa coerência nisso. Tá? Então, o Gabriel Martinelli é uma surpresa boa, que está realmente jogando muita bola, o Martinelli. O Neymar, ninguém precisa falar, mas que não vai ser o atacante. Ele é o meia, aquele cara ali, jogar no meio, de criação, para quebrar as linhas. O Pedro do Flamengo, que todo mundo pedia, porque não tem ninguém parecido com o Pedro. O que tinha ali é o Cunha, que, na boa, o Cunha não dá nem para comparar com o Pedro. Boa. Tinha ali o Firmino, né? Mas que não joga muito centroavante, ele joga um pouquinho mais atrás. Na verdade, o Firmino faz um pouco que o Gabigol está fazendo agora, mais de armação também. Firmino até achei que poderia ser chamado, mas o Tite optou por não chamar. Acho que ficou ali naquela briga também o Firmino e o Gabriel Jesus. Acho que ele optou pelo Gabriel Jesus. O Pedro é o único que vai ter a característica de centroavante de área. É o Pedro. Então, merecido por tudo que o Pedro fez, melhor da Libertadores, artilheiro. Então, acho que não tem ninguém que vá contestar. Só aqueles caras que odeiam o Flamengo, acima de tudo, nada presta, vai falar que o Pedro não era para estar. Mas vai ser um ou outro. Porque a grande maioria, mesmo odiando o Flamengo, sabe que o Pedro merecia. O Rafinha do Barcelona, que quando ninguém conhecia, quando chamaram ele arrebentou. Então, e foi para a seleção e foi muito bem. Então, merecido. O Richarlison do Tottenham, outro também que foi para a Olimpíada, botou a camisa, vestiu, levou o Brasil junto com o Daniel Alves, acabou se machucando aí, mas conseguiu se recuperar. E é um cara que está jogando ali, que vai começar na seleção como titular de 9. Jogava muito pelo lado também, mas agora está de 9. Mas você pode utilizar ele pelo lado se precisar também. Era esperado o Rodrigo do Real Madrid, que ficou muito tempo no banco, mas você sabia que o Rodrigo em determinado momento ia assumir a titularidade no Real Madrid. E está fazendo a diferença no Real Madrid. E o Rodrigo é um cara diferente também, que pode jogar aberto, mas pode jogar por dentro, fazendo uma criação, consegue fazer um falso 9 ali. E para fechar, o Vinícius Júnior, dispensa de comentários também, está vivendo um momento
muitos sacanearam. Eu fico imaginando aqueles caras que falavam que o Vinícius Júnior era o Negueba. Ah, o Negueba, o Negueba. Isso aí vai bater na Europa e volta. Isso aí. Eu imagino aqueles gênios do futebol que ganham dinheiro para comentar, para fazer análise, devem estar putz da vida, né? O Vinícius Júnior vai para a Copa do Mundo, um dos principais jogadores do Real Madrid, um dos principais jogadores do mundo no momento. Fazer o quê, né? Morde as costas, que é a única opção que vai ter. Então, cara, para mim uma convocação, pelo que o Tite fez, coerente. Tem alguns pontos que eu particularmente, individual, tá? Contestaria. No caso, no ataque, o Gabriel Jesus, eu contestaria. No meio de campo não tem muito o que mudar. E nas laterais, que eu acho que os 4 que estão indo é muito mais por falta de opções. Não temos um nome que aclame. Na verdade, o nome que tem é o Daniel Alves, que a gente não pode negar. Mas o Daniel Alves, para mim, por tudo que aconteceu, por todos os acontecimentos, ele ia chamar o Daniel Alves mesmo. Era o cara de segurança dele. Então, cara, eu também não fico surpreso. Só que eu acho que as laterais é o calcanhar. Só que, para terminar, amigo torcedor, a seleção brasileira não precisa de laterais com poder de ataque muito grande. O Brasil precisa de laterais que sabem marcar. Porque para frente, o Brasil tem qualidade de sobra, irmão, para dar e vender. Então os laterais não vão se expor muito. Os laterais com o Tite não vai se expor muito. Porque do meio para frente, o Brasil é muito forte. E tem uma molecada nova, que corre o tempo inteiro. Então os laterais fazendo feijão com arroz já ajudou pra cacete e deixar a molecada botar sua criatividade pra fora, que aí dá calma. Terminar, achei boa a convocação dentro de uma coerência e acredito sim que o Brasil tem as chances de ser campeão mundial. Tá aí a minha análise, a primeira de muitas dessa Copa do Mundo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!